que nós estamos agora. Quarta-feira nós tivemos uma excelente fala do pastor André, domingo também do bispo Osiel, e nós vamos continuar esse mês todinho, bispo Irineu, falando sobre as profecias de Daniel. Oremos, irmão, estenda sua mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, o Senhor ter conduzido aqui este casal, o doutor Irineu, mas a sua esposa Sandra. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, ter os trazido aqui para a nossa cidade, para a nossa igreja, para falar de um assunto tão importante para nós. Que o Senhor possa conduzi-lo com o teu Espírito Santo nesta fala de hoje, e que essa fala, que essa ministração alcance corações nessa noite aqui, para que nós possamos aprender um pouco mais das profecias de Daniel e no que ela está correlacionada nesses últimos dias, Pai. Fica conosco, conduz esse varão, meu Deus, na pregação da Tua palavra hoje. Use-o com ousadia, com intrepidez da Tua palavra, e nos dê, meu Deus, então, a capacidade para compreender, meu Deus, conforme o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Abençoe a vida dele e a vida também da sua esposa, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Doutora, a igreja está na sua mão. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado pela deferência, obrigado pelas palavras, mas deixa eu me apresentar direito, eu não sou tudo isso. Irmãos, eu gosto da simplicidade de Jesus, amém? Meu mestre era simples e eu também sou uma pessoa simples. Eu quero falar para vocês que tudo que eu sou ou que eu tenho hoje é pela misericórdia dele, amém? Nada é meu, tudo é dele. Se ele me emprestou temporariamente, é para a glória dele, para eu glorificar o nome dele, é para eu levar a palavra dele. Na realidade, eu nasci numa favela, nasci em 1963, em Valinhos, chamava Vila Colega. Imagina o lugar que eu nasci, né? Chamava Vila Colega. E naquela favela, eu cresci naquele lugar. Não tinha esgoto, não tinha água encanada, não tinha nada disso. Então, na realidade, meu pai era cavalo na Umbanda. Meu pai recebia os espíritos, dava passe. E meu pai ficou totalmente possesso de espíritos demoníacos, e quando nós viemos para a igreja, foi porque Jesus falou, basta dessa possessão, sabe? E os médicos não sabem o que é, os psicólogos, psiquiatras, diagnosticam como se fosse epilepsia, mas não era nada disso. Quando nós fomos para a igreja, e nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, Ele começou a mudar tudo, querido, você entendeu? Meu pai foi liberto daqueles espíritos malignos, ele foi curado da epilepsia. Então, da favela que eu nasci, Vila Colega, Rua 4, número 325, até hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele, nada é meu. Tudo é por ele, para a glória dele, amém, querido? Nós vamos ter um dedinho de prosa hoje na palavra do Senhor. O bispo Osiel nos deu um texto bastante interessante para nós prosearmos, e eu gosto muito de falar da palavra do Senhor Jesus, amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 3, onde está registrado o texto proposto para que nós viéssemos a conversar a respeito. Eu escolhi alguns versículos principais que estão em Daniel 3, a partir do verso 5, uma vez que a história ela é bem longa, é bem extensa, e nós queremos resumir a história em alguns versículos chaves que estão em Daniel 3, do verso 5 e 6, depois nós vamos pular para o 24, para que a gente possa entender melhor essas questões relacionadas à fornalha do fogo ardente. Amém? Daniel capítulo 3, verso de número 5, diz assim: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. O verso 6: e qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. O verso 24: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. O verso 23, voltando um pouco: e esses 3 homens
Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. O 25 diz, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães, o rei, e contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro senão ao seu Deus. Glória a Deus, igreja. Oh, papai, obrigado. Você pode falar comigo? Estende as suas mãos para cá e fala assim: Espírito Santo, tem misericórdia do meu irmão Irineu. Amém. Pronto, é assim. Se não for por ele, nada flui, nada acontece. A palavra é dele, é ele que nos dá, sabe? Eu pergunto para você: fornalha do fogo ardente é um momento extremo que esses 3 jovens passaram, e todos nós passamos por fornalha de fogo ardente, por momentos extremos na nossa vida. Esses 3 jovens, eles passaram por algo assim inimaginável, porém eles não estavam sozinhos, porque quando foram olhar para o fornalha, lançaram 3, mas tinha 4, tinha mais um lá dentro. Esse um que estava lá dentro, e o próprio rei Nabucodonosor fala que tinha a sua semelhança, era com o filho dos deuses, e era realmente, era o filho do Deus vivo, que estava ali dentro da fornalha do fogo ardente, com aqueles 4 jovens. E você e eu já passamos às vezes por fornalhas de fogo ardente, já passamos às vezes por situações extremamente dolorosas e difíceis, onde nós precisamos da companhia daquele que anda entre a fornalha do fogo ardente. Ei, 2010, eu estava morando em Santa Catarina, e a Sandra, minha esposa, é filha única. A sua mãe já havia falecido, ela só tinha o pai, e como não tem irmãos, então era eu e as crianças e Sandra. Em 2010, morando em Santa Catarina, recebemos uma ligação dizendo: Sandra, vem para Valinhos, que o seu pai está enfermo, está na UTI. E nós pegamos nosso Gol 8 válvulas, né? E saímos lá de Santa Catarina, 11 horas batendo lata para chegar lá em Valinhos, 11 horas de volante. Chegamos lá e as crianças puderam ver o vô na UTI, a Sandra visitou o vô na UTI, o pai dela na UTI, e foi tudo assim. E a Paulinha, minha caçula, adolescente, tinha uma prova lá em Santa Catarina, um compromisso na escola. Eu falei: Sandra, fica aí com seu pai, que eu levo a Paulinha até ali em Santa Catarina, ela cumpre o compromisso na escola, e depois a gente volta. E nós fomos, eu e Paula, somente nós 2 para Santa Catarina. A Paulinha fez a prova, e já era naquela noite 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, a gente estava dormindo, e de repente toca o telefone, era a Sandra dizendo: ei, meu pai faleceu. Querido, quando falece alguém da tua família, e você tem uma família grande, você tem um suporte, você tem uma rede de apoio que vão te apoiar. Mas em Valinhos, a Sandra não tinha parente nenhum. A Sandra, como filha única, era ela e os filhos também não estavam lá. Sandra estava sozinha. Eu falei: Sandra, eu estou indo para aí agora. Aí eu fui até a Paula, que estava dormindo, falei: Paulinha, levanta, põe uma roupa, pega alguma coisa, nós precisamos ir para Valinhos, São Paulo. A tua mãe está lá sozinha, teu avô faleceu. E a Paulinha fala: pai, estou com febre, eu não quero ir, eu já vi o avô, já despedi do meu avô. E eu falei: Paulo, não posso deixar você, uma adolescente, sozinha aqui, e também não posso deixar sua mãe lá em Valinhos, sozinha, nesse momento, fazendo o funeral do pai dela. E ela pegou do jeito que ela estava, só se enrolou num cobertor, e foi para o carro, aquele Golzinho, deitou no banco de trás do Gol, deitou ali, e continuou dormindo. E eu peguei estrada, 2 da manhã, sentido São Paulo, pela BR-116, e quando nós chegamos na altura, numa certa altura, estava
estava tranquilo, trânsito, essa hora não tinha ninguém na rua. Eu estava descendo uma curva assim, vagarosamente, 80 por hora. De lá para cá vem uma carreta subindo assim, e sem esperar, de trás daquela carreta sai um carro a 140 por hora e vem para bater de frente comigo assim, você entendeu? E eu freiei o carro, é a primeira reação que a gente tem. Eu freiei o carro, ele arrastou 8 metros, porque depois a Polícia Rodoviária Federal foi fazer perícia, 8 metros arrastando ali. E a hora que ia bater de frente, ia morrer todos, eu joguei o carro para o acostamento, mas também não tinha acostamento. Eu só sei que quando o carro saiu do acostamento e começou a voar assim, eu segurei no volante e eu gritei um nome que é sobre todo nome. Eu chamei por Jesus naquela hora da minha fornalha de fogo ardente. Eu simplesmente segurei o volante e gritei Jesus, e o carro foi. Começou a capotar de frente, assim, numa ribanceira bem grande, cheia de pedras para todo lado. E eu, cada capotada que dava, assim, no cinto de segurança, e eu simplesmente falava: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. E o carro capotando, lá embaixo ele para de pé com o motor ligado. Eu começo a dar, que você fica em choque, comecei a dar comando para mim mesmo. Irineu, desliga o carro, primeira coisa. Desliguei o carro. Segunda coisa, olhei para trás, Paulinha. Cadê a Paulinha? Paulinha não estava no banco de trás. Na minha cabeça, naquele momento, veio veio aquela sensação, aquele pensamento dizendo: tem um funeral lá em Valinhos. E eu acabei de produzir um segundo funeral aqui agora. A Sandra, além de perder o pai dela, ela acabou de perder a filha, porque a Paulinha não está dentro do carro. E naquele desespero eu deitei no volante e comecei a gritar o nome dela: Paulinha, Paulinha, Paulinha. E de repente eu ouço uma voz e falo: pai, você está me chamando? Pai, você está me chamando? Eu falei: Paula, onde você está? Pai, eu estou aqui. E Paula estava num gramado, deitado com o seu travesseiro, como estava dentro do carro, enrolado no cobertor, como estava dentro do carro. Não tem explicação para isso, a não ser que o quarto homem da fornalha, ele tivesse ido ali, pegado a Paulinha no colo, tirado ela para fora do carro, porque ela não saiu, querido. Ela não saiu de forma natural, ela saiu de forma sobrenatural, porque conforme eu ia capotando de frente, a tampa traseira do Gol abriu, a mala que estava atrás foi jogada para fora, e a Paulinha, ela não foi jogada para fora. Alguém pegou ela no colo assim, e tirou a Paulinha, e colocou ela dormindo na grama ali, você está entendendo? E ela continuou dormindo ali na grama, e quando eu chamei o nome dela, ela acordou, falou: pai, você me chama? Falei: Paula, você está aí, me solta que eu estou preso. Ela abriu a porta, forçou e cortou um pouquinho o dedo. Foi o único machucado que nós tivemos, foi esse. E a Paulinha, aí nós saímos para fora, e ela falou: pai, a BR passa lá em cima, é lá que a gente tem que chegar, tudo escuro, um breu só, e nós dois naquela escuridão, e simplesmente: pai, nós temos que chegar lá em cima, nós precisamos chegar lá, sabe, onde passa as carretas. Eu ouço carreta passando lá em cima, e nós começamos, fala: segura em mim que eu vou segurando no mato, e vai tateando o pé, subindo, chegamos lá em cima, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, quando você chama esse nome, Jesus Cristo, quando na hora da fornalha você sabe o do teu relacionamento com Ele, você sabe quem Ele é, Ele sabe quem você é. Ei, não teve outra explicação para dizer, a não ser que um anjo foi lá, pegou Paula no colo e colocou ela deitado na grama, e Irineu continue capotando. Aí você fala: por que tirou Paula e não você? Eu falo: porque Deus estava tratando comigo naquele momento. Tinha um antecedente. Todas as coisas que nos acontecem têm antecedentes. Tudo que aconteceu ali do povo ser levado, do povo de Jerusalém ser levado para a Babilônia, não foi por acaso, tinha um antecedente. E comigo tinha um antecedente também. Lá na igreja tinha uma irmã já bastante idosa, aposentada pela embaixada da Suíça. Ela tinha uns trocadinhos e ela trocava de carro a cada 5 anos. E ela chama Hilde. E a irmã Hilde falou: pastor Irineu, Deus falou para eu pegar esse carro aqui com 5 anos e entregar para o Senhor, porque eu vou tirar um carro zero para mim. E eu falei: não, irmã Hilde, eu não sou explorador de viúva, eu não vou aceitar isso. Não aceitei, querido, não aceitei. E ela falou: mas pastor, Deus mandou entregar para o Senhor esse carro, o seu está muito velho. Eu não aceitei aquele carro.
Sabe? Então o antecedente era esse. Deus estava tratando, era com o meu orgulho, sabe? Porque quando Deus querendo me abençoar, eu falo não. E Deus queria abençoar a vida dela também, porque quando ela abençoa a minha vida, ela está sendo abençoada. E eu estou impedindo a bênção dela e impedindo a minha bênção também. Então Deus falou, eu vou tratar com você. A Paula eu vou tirar, meu anjo vai tirar de dentro, vai colocar ela deitada ali na grama e dormindo. Mas você, orgulhoso, você não, você vai ficar dentro do carro. Sabe o que eu vou fazer com o teu carro? Eu vou amassar e jogar no lixo com você dentro. E foi assim que aconteceu. E foi assim, e daí eu aprendi. Depois eu vou para Valinhos e falo para a irmã Hilde, amor, cara lavada, né? Irmã Hilde, aquela proposta ainda está de pé, né? Ela falou, está aqui, pastor, se o Senhor mandou, eu sou fiel, eu vou cumprir. Queridos, esse era o antecedente para aquilo que me aconteceu de ruim, você está entendendo? E quando nós lemos o livro de Daniel, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 1 de Daniel começa a relatar o momento em que o povo de Judá e sua capital Jerusalém foram levados como escravos lá para Babilônia. Mas tem antecedente nisso, pastor? Tem. O antecedente está 100 anos antes, quando o profeta Isaías estava profetizando a respeito do rei Ezequias, aquele que estava deitado, que Deus falou para ele, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque, ei, você vai vir comigo. E ele vira do lado e ora e fala, Senhor, barbaridade, Senhor, tem misericórdia. E Deus fala para Isaías, volta lá Isaías, fala para o rei, que eu vou dar mais 15 anos para ele. Nesse tempo, quando esse rei estava, o rei Ezequias estava enfermo, a notícia da sua enfermidade correu por toda aquela redondeza, e o rei da Babilônia na época, ele ficou sabendo do rei Ezequias que estava doente, e o rei da Babilônia 100 anos antes veio visitar o rei Ezequias naquele lugar, e 100 anos antes ele visitou o rei Ezequias, mas o rei Ezequias, ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, que muitas vezes nós também cometemos. A palavra do Senhor está em 2 Reis capítulo 20, verso 13, e diz o seguinte, 2 Reis 20, 13, e Ezequias, falando a respeito do rei da Babilônia que estava visitando ele, e Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a sua casa, todo o seu tesouro, e a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Este foi o erro do rei Ezequias, mostrar, sabe, ostentar, querer aparentar, recebendo uma visita, o rei da Babilônia, e ele abre os seus tesouros e fala, vem cá, rei da Babilônia, olha aqui que nós temos, olha os tesouros da casa do Senhor, olha os vasos de ouro da casa do Senhor, olha aqui, rei da Babilônia, dá uma olhadinha aqui, como nós somos ricos e prósperos e abençoados. Por esse fato, chega o profeta Isaías para ele, ainda no capítulo 20, verso 16, e diz assim, então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor, ainda até os teus filhos que precederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. O antecedente do cativeiro babilônico está lá em 2 Reis 20, capítulo 13. Por essa causa, por esse motivo, simplesmente pelo desejo de ostentar. Querido, às vezes você tem na tua casa o prazer de receber pessoas, e eu tenho o prazer de receber pessoas, mas tome cuidado com quem você abre a porta da tua casa, tome cuidado para quem você mostra as tuas coisas. Nem todos que visitam a tua casa querem o teu bem, nem todos que frequentam a tua casa querem o teu bem, nem todos que você vai abrir os teus tesouros e mostrar o seu tesouro querem o teu bem. Vigia, toma cuidado. O Senhor já começa a ministrar aqui antes mesmo de nós chegarmos na fornalha do fogo ardente. Tome cuidado, Ezequias, tome cuidado, rei Ezequias, com quem você mostra o teu tesouro. Às vezes, queridos, nós temos o costume de chegar alguém e nós mal conhecemos e falamos, vem cá, conhece, olha
cozinha planejada que eu fiz não ficou linda? Ficou maravilhosa. Vem aqui no quarto do casal, veja o quarto do casal, sabe? Olha aqui, se você abrir esse guarda-roupa aqui, olha esse porta-joias, olha aqui o ouro que eu tenho guardado, olha aqui os perfumes que eu tenho guardado. E muitas vezes nós temos esse costume. Vigia, Ezequias, vigia, porque esta foi a causa do povo de Jerusalém ser levado para o cativeiro, e foi profetizado pelo profeta Isaías 100 anos antes de isso acontecer. Essa é a preliminar, o cumprimento da profecia de Isaías, está lá em Daniel capítulo 1, verso 1. E no ano 3º do reinado do rei Joaquim de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos o rei Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os vasos na casa do seu tesouro. Olha, meus queridos, esta é muito sério, essa palavra. O rei Ezequias, de boa fé, sabe, e querendo mostrar o quanto ele estava sendo abençoado, abre os tesouros e mostra para o rei da Babilônia, que na época não era uma potência, quem dominava na época era a Síria, mas a Babilônia ainda estava subjugada. Mas nesse momento aqui, em que ele mostra, que ele abre sua casa, em que ele mostra os seus tesouros, ele dá legalidade para que aquele espírito de inveja que estava no outro se adentrasse ali e ficasse guardado ali, esperando o momento de entrar em ação e causar o que aconteceu. E o Senhor falou, o Senhor avisou, o Senhor profetizou, dizendo: vai acontecer, vai acontecer. Deus não fala o tempo, mas Ele zela pela sua palavra. Toda palavra que Deus libera sobre a tua vida vai se cumprir, se ainda não se cumpriu, mas está pendente, e um dia ela cumprirá. Sabe, eu acho muito interessante a gente fazer esse panorama introdutório para nós entendermos essa questão. Quem profetizou a respeito do cativeiro Babilônia? Isaías. Quem profetizava juntamente com Daniel na sua época? Daniel foi levado cativeiro na primeira leva para a Babilônia. Ezequiel foi levado na segunda leva para a Babilônia. Jeremias permaneceu em Jerusalém, em Judá. Jeremias permaneceu lá profetizando, enquanto Daniel e Ezequiel estavam aqui no cativeiro profetizando a respeito do futuro. Jeremias estava consolando o povo lá em Judá, porque mesmo quando vem a prova, Deus não nos deixa sozinho. Deus envia o consolo, Deus envia a esperança. E se você abrir tua Bíblia em Jeremias capítulo 31, verso 17, você vai encontrar escrito, Jeremias 31, 17: há esperança para o teu futuro. Jeremias estava lá na terra desolada, havia sido levado cativo o povo, mas Deus deixou um profeta lá para ele profetizar aquele povo, para ele profetizar esperança. E em Jeremias 31, 17, ele deixa bem registrado o contexto. Ele começa antes, lá no verso 14 e 15, ele começa a falar assim: ouve-se uma voz, ouve-se um choro. É Raquel que chora pelos seus filhos que foram levados, é Raquel que chora pelos seus filhos, por aqueles que haviam sido levados para o cativeiro. É Raquel que chora. Mas o verso 15 fala: assim diz o Senhor, cessa o teu pranto, pare este choro, cessa esse pranto, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor dos exércitos, e os teus filhos voltarão dos seus ermos. E é necessário também a gente entender que aqueles profetas que estavam contemporâneos de Daniel, é necessário também nós entendermos que houve uma sobreposição de reinos dominando sobre Israel. Eles foram no cativeiro babilônico. Foi Babilônia que foi Jerusalém, cercou Jerusalém, trouxe o rei, trouxe os jovens, trouxe os vasos da casa do Senhor como cativos ali para a Babilônia. Porém chegou um momento que a própria Babilônia caiu. Aí o reino medo-persa sobrepõe a Babilônia, e você tem que entender isso nessas passagens proféticas, porque senão você não entende todo o contexto. Se você fala, mas como que está falando aqui, de repente está falando de Nabucodonosor, aqui está falando de Dário, aqui está falando de Ciro? É porque houve uma sobreposição de cativeiros naquele lugar.
E aí você vai entender também quando fala lá que foi levado os vasos da casa do Senhor, foram levados para o cativeiro e colocados lá no cativeiro, lá no templo do Deus de Nabucodonosor. Ei, aí você vai passando o capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, aquele momento em que Nabucodonosor, ele se torna como os animais. E depois o seu filho, Belsazar, vem governar em seu lugar. Em determinado momento, mais lá para frente, outro pregador vai aprofundar nesse assunto. Mais lá para frente, Belsazar estava bebendo com todos a sua corte, estava ali se alegrando. E num momento ele fala: ei, eu estou lembrando aqui que os vasos da casa de Deus, de Daniel, estão lá no templo. Trai aqueles vasos, nós queremos beber nele. E vão lá e buscam os vasos que foram trazidos da casa do Senhor. E eles começam a beber naquele vaso, e você tem que entender que nesse momento é que surge a mão na parede dizendo: mené, mené, tekel, parsim, pesado fosse na balança e fosse encontrado em falta, para que você entenda todo esse contexto, e a gente não chega diretamente no forno ardente, simplesmente no milagre que ali aconteceu, para você entender que todo o presente tem um antecedente. Tudo o que nos acontece tem um antecedente. Sempre Deus está avisando, Deus está falando, Deus está direcionando, e na ação de todas as coisas. E na ação de todas as coisas, é muito interessante a gente entender desse panorama do livro de Daniel, com a sua correlação com o Apocalipse também, que são as profecias ainda a acontecer. Porque Daniel capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 são profecias já cumpridas pelo Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Se Ele lançou uma palavra, a palavra dele está de pé, sabe? A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, a sua palavra vai ser cumprida. Então nós entendemos nesse prefácio, capítulo 1, 2 e 3, capítulo 3, onde está a fornalha de fogo ardente. Mas antes, você tem que entender o porquê houve um destaque para Daniel. Os 4 jovens foram levados cativos, porque o rei da Babilônia viu neles sabedoria, e encomendou os jovens sábios, abençoados, para serem treinados em toda a língua e toda a sorte dos caldeus, para depois governarem sobre o seu próprio povo. E no meio deles foram esses 4 jovens. Daniel era um desses jovens que foi levado ao cativeiro. E Deus honrou a Daniel. Deus honrou a Daniel ali naquele lugar. E Deus começa a honrar a Daniel naquele momento em que o rei tem um sonho. Capítulo 2 de Daniel, o rei tem um sonho. Ele chama os seus sábios para interpretar, e ninguém sabe interpretar o sonho do rei. E alguém lembra, o rei já dá um decreto: mata tudo, mata tudo. É tudo fake news, esses adivinhadores. E alguém lembrou, tem um aí que ele é filho do Deus vivo. E lembraram de Daniel. E Daniel vai e ora a Deus. E Deus dá a interpretação dos sonhos. E esse sonho do rei também foi uma profecia já cumprida, porque o rei Daniel traduz para o rei o seu sonho, dizendo: o senhor sonhou o seguinte, rei. Ei, querido, tem noite que eu não sonho nem não lembro nem o que foi que eu sonhei. Imagina você lembrar o que outro sonhou. Ei, eu sonhei uma coisa, não lembro. Conta para mim o que eu sonhei. Meu querido, eu não lembro nem o que foi que eu sonhei. Eu vou lembrar o que é que você sonhou. Piorou. E Daniel orou a Deus, e Deus deu revelação. E ele chegou para o rei e falou: o senhor teve um sonho, que havia uma grande estátua, a cabeça era de ouro, aqui os seus ombros e braços eram de prata, o seu peitoral era de bronze, suas pernas eram de ferro, seus pés eram de ferro misturado com barro. E Daniel fala: vou dar para o senhor a interpretação também. E Daniel dá a interpretação, e é uma profecia que já se cumpriu logo a seguir, porque Daniel fala assim: o ouro e a prata significa Nabucodonosor e seu reino, o reino da Babilônia, que governa sobre todos. Depois ele vai falando: o seu peitoral ali de bronze é um reinado muito forte que vai nascer. E lá foi o Império Grego a seguir. Primeiramente Medo-Persa, depois grego, e finalmente pernas de ferro e pés de barro e ferro. Foi o Império Romano. Todos esses impérios passaram, querido. Todos esses impérios passaram. Essa profecia já foi cumprida. Mas junto com Daniel vieram 3 amigos que tinham o mesmo propósito. Lembra do nome dos amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Sadraque,
Mesaque e Abednego era o nome dado para o rei da Babilônia, para eles. Mas o nome deles não era Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome deles era Ananias, era Misael e era Azarias. Só que dentro da cultura judaica, se você parar para pensar, o nome tem um propósito. Foi colocado um nome nesses cidadãos com um propósito. Deus tem um propósito em nossa vida, e o nome traduz o propósito de Deus. E quando o rei da Babilônia leva eles cativo e muda o nome, ele está dizendo: eu estou cancelando o propósito de Deus, estou rebatizando vocês com outros nomes. Querido, qual é o seu nome? O que significa o teu nome? O teu nome não foi colocado em você por acaso. O teu nome tem um propósito embutido nele. E às vezes tem alguém que inveja do seu nome. Você sabe o significado de Irineu? Irineu vem do grego Eirene. Eirene no grego é paz. Irineu no grego é homem de paz. Eita glória! Aí eu olho para minha esposa, ela faz 5 pezinhos, ó. Só que não. Só que para estabelecer a paz, querido, muitas vezes nós temos que fazer a guerra, não é isso? Irineu significa homem de paz. E o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o significado do seu nome? Qual é o propósito de Deus ao batizar você com esse nome? Aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha do fogo ardente, eles tinham nomes proféticos, nomes que traduziam o propósito de Deus para a vida deles, sabe? E os 3 foram juntos para aquele fornalha de fogo ardente, mas foram com o propósito junto com ele. Qual que era o nome dos 3 jovens? Quais são os amigos de Daniel? Daniel significa Deus é o meu juiz. Eita glória! Deus é o meu juiz. Esse era o nome de Daniel, né? E muitas vezes nós também somos provados e nós carecemos que Deus seja o nosso juiz. Nós nos autodenominamos Daniel da vida, porque muitas vezes nós precisamos do julgamento de Deus. E eu já fiz isso, querido. Eu já passei por situações desagradáveis de ter que ir para o meu banheiro, sentar, pegar uma toalha e chorar sozinho para que a família não visse. E naquele momento eu pensava, eu vou retaliar, eu vou para as redes sociais, eu vou procurar justiça. E de repente você ouve um silêncio e aguarde. Silêncio e aguarde. Sabe por quê? Deus é o meu juiz. Deus é o seu juiz. Ei, você não tem que se vingar, retaliar, ir para as redes sociais, ir para a justiça, não. Simplesmente fala: Deus, julgue entre eu e o outro e o próximo. Julgue entre nós, Senhor. Deus, seja o meu juiz, querido. E eu falo para você, é bom demais da conta, sabe? Eita, depois que passa a situação, que Deus já cumpre o que Ele prometeu, aí eu tenho até vontade de cantar se eu soubesse, mas eu não sei. E se eu cantar, Sandra, minha esposa, tem que pedir perdão para a igreja, sabe? Mas tem uma música bem antiga na minha igreja que fala assim, falava mais ou menos assim: o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar e eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Oh glória! Deus é o meu juiz, é o significado de Daniel. E os seus colegas? Qual o significado do nome dos colegas de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. Esses 3 foram jogados lá na fornalha de fogo ardente. Ei, onde tinha um 4º homem andando juntamente com eles. Mas por que tinha um 4º homem andando juntamente com ele? Porque no nome deles tinha propósito. E o rei da Babilônia, ao mudar o nome, queria roubar o propósito de Deus para a vida deles. O nome de Ananias significa graça de Deus. Eita, quem são seus companheiros de viagem? Quem são seus companheiros de viagem? Quem tem a graça de Deus de companhia, não tem fornalha de fogo ardente que suporte, porque a graça de Deus estando junto contigo, você não precisa de nada. Graça de Deus é o significado de Ananias. E o outro amigo dele, Misael, significa quem é como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus?
Quem é como o nosso Deus? O terceiro homem a ser jogado na fornalha de fogo ardente chamava-se Azarias. Azarias significa o Senhor ajudou. Ei, pegaram. O rei falou: agora os invejosos mandaram o rei fazer um decreto, construir uma estátua de ouro e obrigar todos a se ajoelharem perante aquela estátua. Ei, e ele falou: hora que tocar as trombetas, todos se ajoelhem. E quando eles sabiam que aqueles 3 homens eram fiéis a Deus, e eles não iam se ajoelhar a qualquer ídolo de ouro ou prata que tivesse, e quando eles determinam e tocam a trombeta e todos se prostram perante aquela estátua de ouro, os 3 permanecem de pé. Aí os invejosos que tinham armado para ele a armadilha fala: agora sim, agora é nossa hora, agora nós vamos nos vingar dele. Ei, mal ele sabia que eles queriam se vingar da graça de Deus. Ele queria se vingar de Deus, é a nossa ajuda. Eles queriam se vingar de não a Deus como o nosso Deus. E eles queriam se vingar desses 3 homens, e eles pegam os 3, amarram muito forte, acende a fornalha, liga 7 vezes mais potente, e pega os 3 atados e joga lá dentro da fornalha. Eita, aí de repente lá vai Nabucodonosor olhar os 3 e fala: mas tem 4, eram 3, nós jogamos 3 atados. Sim, mas tem 4 andando lá dentro. Meu querido, a graça de Deus sendo jogada na fornalha de fogo ardente, o propósito de Deus sendo jogado na fornalha do fogo ardente. Porque esse era o nome daqueles homens, esse era o nome daqueles meninos. A graça de Deus. Quem é como o nosso Deus? E Jeová ajudou. Já parou para pensar? Ei, se tiver uma fornalha de fogo ardente, ei, e você, os invejosos armam uma arapuca para você e querem te jogar lá. Ei, já parou para pensar? Quem estaria ao seu lado nesse momento? Sabe quem nunca me larga? Sandra significa mulher que ajuda a humanidade. E a primeira parte da humanidade sou eu. Então, a primeira pessoa que vai comigo onde eu for, bem ou mal, para enfrentar qualquer situação, é Sandra, a mulher que ajuda a humanidade. Deus já colocou ao lado de um homem de paz, uma mulher que ajuda a humanidade, para quando nós tivermos fornalhas de fogo ardente em nossa vida, a gente possa passar juntos e de mão dada. Lá vai homem de paz e a mulher que ajuda a humanidade, juntos passar por mais essa provação. Quem passaria com você? Qual é o teu nome? Eu cheguei a pesquisar aqui algumas coisas, meus queridos, e eu fiquei pensando a respeito dos pastores dessa igreja, Osiel e Selma. Eles têm passado com vocês diversas fornalhas do fogo ardente. Eles têm entrado com vocês em cada luta, em cada batalha que talvez você não entenda. Pastor é aquele que se coloca primeiramente como comandante, entendeu, desse exército. Ele coloca na frente e fala: se houver flechada é comigo, se houver bala é comigo, se o inimigo levantar é comigo que ele vai se ver. E ele ora por vocês e fala: na minha igreja não, aqui não, em nome de Jesus, põe-se para fora. E do lado dele tem Selma. É isso mesmo, estou junto contigo. Sabe o que significa Osiel? Sabe o que significa Osiel, meu querido? Me ajude aí. Osiel significa força de Deus, fortaleza de Deus. Esse homem Deus escolheu para entrar com vocês na fornalha do fogo ardente. Você nunca estará sozinho. Primeiramente, Jesus é o 4º homem que estará com você. Mas quando fala assim, companheiro de tribulação, companheiro de momentos difíceis, lá vem fortaleza de Deus. Osiel ao lado da igreja, caminhando como anjo da igreja, como aquele que Deus trouxe para cá com um propósito. Fortaleza de Deus. Fortaleza é algo que não se pode vencer facilmente. Fortaleza é algo que se coloca entre o inimigo e aqueles que estão atrás da fortaleza protegidos. Fortaleza de Deus é aquele que fala: aqui não, aqui há proteção. Sabe, Osiel significa fortaleza de Deus. E ao lado de Osiel, Deus colocou uma mulher também, que vai caminhar com vocês até o tempo que Deus assim quiser. É Ele que traz, é Ele que leva, não é isso? É Ele que faz todas as coisas. E Selma, o que significa Selma?
Selma significa pacífica, justa. Variação de Anselmo indica um caráter que se caracteriza por mostrar sua preferência pelo otimismo perante o pessimismo. Selma, ao lado da fortaleza de Deus, vai para a pacífica, vai a justa, vai aquela que prefere o otimismo e vai sempre levantando, porque a fortaleza de Deus também precisa de alguém ao seu lado, às vezes animando. Você está entendendo, gente? Esse é o casal pastoral que Deus trouxe para você, e você jamais vai entrar numa fornalha de fogo ardente sozinho, não. Você sempre terá Jesus Cristo ressuscitado ao seu lado, mas você também terá um pastor, que o nome significa fortaleza de Deus, atrás do qual, da fortaleza, se ele bota tudo para trás e fala: aqui não, fortaleza de Deus. E ao seu lado uma mulher justa, uma mulher que escolhe sempre a positividade, sempre buscando o melhor das pessoas e das situações. Ei, querido, com quem mais você entraria numa fornalha de fogo ardente? Já parou para pensar? Todos nós temos momentos que passamos, mas nós precisamos entender os propósitos de Deus e as necessidades que nós temos, e Deus supre a cada momento. A fornalha também, ela tem uma promessa de Deus. Deus poderia perfeitamente falar para aqueles jovens, livrar aqueles jovens, sabe? Não, Deus poderia mandar um anjo e não permitir que eles fossem jogados na fornalha de fogo ardente. Ei, você fala, Deus poderia impedir sim. Aquele dia que eu capotei o carro de frente, Deus poderia impedir, mas Ele queria que eu passasse por aquilo ali, para eu tratar o meu orgulho, e para que eu tenha um testemunho para dizer da grandeza, da misericórdia e da fidelidade de Jesus Cristo. Clame por esse nome quando você precisar. Clame, grite Jesus desesperadamente, que Ele sempre vai estar ao seu lado. Sempre vai estar ao seu lado. Deus poderia livrar os jovens? Poderia, mas Deus preferiu passear com eles na fornalha do fogo ardente, através do seu Filho Jesus Cristo, passeando ali dentro, sabe? Às vezes Deus fala, porque Deus não livra, porque Deus quer estar com você no momento da dificuldade. Deus quer estar junto, e que você tenha testemunho daquilo que Ele fez na tua vida, não somente de ouvir falar, mas por experiência própria. E foi tão importante que ficou registrado na palavra do Senhor esses feitos daqueles homens. A fornalha, a promessa. Às vezes Deus nos livra da fornalha, porque às vezes Deus não nos livra da fornalha, porque Ele quer passear conosco no meio do fogo. Deus quer passear contigo no meio do fogo. Por isso Ele não te livrou, por isso às vezes não nos livra, porque Ele prefere passear conosco. Isaías 43 verso 2 fala: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Cumpriu-se através da vida desses 3 jovens essa palavra de Isaías, profetizado 100 anos antes, porque Deus não deixa a sua palavra vazia. Deus não permite que a palavra volte vazia. O que nós aprendemos com tudo o que nós vimos a respeito da fornalha do fogo ardente? Nós aprendemos, primeiramente, que para nós termos o quarto homem juntamente conosco, o nosso antecedente tem que ser um antecedente de fidelidade a Deus. E a fidelidade começou a ser testada lá, quando o manjar do rei, o rei determina os manjares a todos os povos, e aqueles 4 jovens, liderados por Daniel, fala: nós não, por gentileza, deixa nós comermos nosso próprio manjar e fazermos nossa própria refeição, dá-nos legumes ao invés dos manjares do rei. Sabe, a presença do quarto homem na fornalha, ela começa lá atrás com a tua fidelidade. Começou lá atrás com a fidelidade desses 4 jovens, não se contaminando com os manjares do rei. Ei, você quer o quarto homem juntamente contigo em qualquer situação? Ei, você quer o quarto homem juntamente contigo em qualquer situação? Seja fiel a Ele, haja fidelidade na tua vida, seja fiel a Ele, e não permita que as situações dessa vida venham a roubar de você o que Ele mesmo te delegou. Primeiro coisa, a fidelidade, para significar quem
ou aquele que conserva, mantém ou preserva as suas características originais. Fiel é aquele que preserva a sua característica original. Mantenha-se fiel ao Senhor, seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A segunda coisa que é necessário ter para que o quarto homem esteja contigo na fornalha é ousadia. Aqueles homens foram ousados, encararam o rei de frente e falaram para ele, mas eles responderam com toda a ousadia: nós não necessitamos de te responder sobre esse negócio, o nosso Deus nos livrará das suas mãos, mas se ele não nos livrar, também nós não tem problema, nós não nos curvaremos aos seus deuses. Ousadia. Se a primeira questão é fidelidade, a segunda questão é ousadia, sabe? Temos que ser ousados, temos que enfrentar de frente mesmo. Ei, porque para você ser ousado, você tem que ser ousado. Deus só usa aquele que é ousado, porque o ousado coloca a sua fé em prática. A terceira lição que nós aprendemos na fornalha do fogo ardente é a fé. Ei, quando você fala assim, nós não nos curvaremos, nosso Deus nos livrará, a fé entra em ação imediatamente, e a fé subjuga todas as demais questões. Tudo demais é queimado ali na fornalha, a religiosidade é queimada na fornalha, os costumes são queimados ali, mas a fé entra junto contigo, e é ela que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. A quarta lição da fornalha é que Deus nos livra no fogo. Deus entra conosco, Ele poderia livrar do fogo, mas Ele livra, é ali, é no momento mesmo que Ele entra junto e se faz presente ali. E finalmente, a última lição que Ele nos ensina, para nós já encerrarmos, é a experiência. Experiência. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala da experiência. Ele fala a respeito da tribulação que produz a paciência. A paciência produz a experiência é a esperança. Sabe, a fornalha do fogo ardente nos ensina a ter experiência com Deus, a não saber somente quem é Deus, mas experimentar Deus, a colocar em prática Deus, para que nós tenhamos testemunho da experiência que nós tivemos com Deus. Deus quer ter experiência com a sua igreja, Deus quer ter experiência contigo, para que você possa testemunhar das grandezas. Aí sim, fidelidade, ousadia, fé e experiência. Conte com o quarto homem, porque ele escreveu lá em Mateus 28, 19 ao 21, a primeira coisa que ele fala: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus Cristo, quando encontra com os discípulos, ele fala: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, não há nada. E ele encerra depois da grande comissão dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eita glória! Você pode ficar de pé, por gentileza? Sabe quem vai estar contigo? É aquele que diz que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É aquele que promete e diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Não nos abandona. Está em nós os requisitos, está em nós a fidelidade antecedente, está em nós a fé, está em nós a ousadia. Ele garante a presença, mas nós temos que fazer nossa parte. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar nessa noite, Senhor, que para nós termos o quarto homem na fornalha do fogo ardente, nós temos que ser fiéis a Ti, Senhor. E não importa a circunstância, não importa, Senhor, a situação, a fidelidade ao Senhor tem que estar acima de circunstância, acima de qualquer situação, Senhor. Por isso, Senhor, obrigado, Senhor, por falar conosco, e para que nós tenhamos a presença do quarto homem na fornalha, temos que ter a fé, Senhor, a fé que nos leva além do visível, a fé que nos encaminha para o sobrenatural. Obrigado por falar, Senhor, que para que nós tenhamos a presença do quarto homem, necessário se faz, Senhor, temos ousadia para levantar a cabeça e dizer: nós não nos curvaremos ao Deus desse século que tem cegado a mente da humanidade. Nós não nos curvaremos ao Deus desse século que tem cegado a mente da humanidade. Nós continuaremos a ser um povo especial, zeloso e de boas obras, que um dia vai morar com Jesus lá no céu. Amém, igreja? Oh glória, Deus abençoe vocês. Amém.